Olá, graça e paz da parte de Deus. Neste pequeno vídeo nós vamos trabalhar aqui com um pequeno texto da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. O texto se encontra no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler apenas alguns versículos aqui. Diz o seguinte, a palavra de Deus, no livro de Êxodo 33, versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. E disse mais, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, ou sobre a pedra, ou sobre a rocha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da pedra, da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Pois bem, esse texto é muito curioso, ele começa, o título do capítulo é Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Havia uma polêmica, o povo tinha se dispersado, tinha pecado, tinha transgredido as ordenanças, os preceitos divinos, e o Senhor falou com Moisés, Moisés, eu não vou contigo, esse povo é de dura cerviz, povo obstinado, não vou no meio de vocês, mas eu enviarei um mensageiro. Então aqui aparece anjo com uma letra maiúscula, um mensageiro especial. E Moisés insiste com Deus, mas Senhor, tu falaste que eu achei graça aos teus olhos. Ele disse, não Moisés, eu enviarei um mensageiro meu. E ele começa a insistir, no versículo 14 que nós não lemos, diz o seguinte, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, parece um texto, uma construção textual estranha, porque Deus falou assim, eu não vou com vocês, mas eu enviarei minha presença. Aqui nós estamos trabalhando com teofania, a aparição de Deus de uma forma, de um mensageiro, de um ser divino dentro da deidade, dentro da trindade, mas parecia outra pessoa, dentro da própria divindade, parecia dar a impressão aqui, Deus diz o seguinte, eu enviarei a minha presença. Ele não disse eu vou contigo, pelo contrário, ele disse o seguinte, eu não irei no meio de vós. Mas ele disse, eu enviarei a minha presença para quê? Para te fazer descansar. A primeira abordagem que a gente vê aqui é que a presença do Senhor faz descansar e faz sossegar a alma humana. A presença de Deus, ela faz tranquilizar o coração aflito, o coração angustiado. Por isso que Deus disse a Moisés, Moisés, fique tranquilo, irá a minha presença para quê? Para te fazer descansar. Havia um objetivo da presença de Deus ali. Portanto, mais adiante ele diz, e Moisés começa a insistir umas 2 ou 3 vezes, ele diz o seguinte, rogo-te que me mostres a tua glória. Agora quando o Senhor bateu o martelo ali, definiu uma situação, Moisés agora chega diante do Senhor e fala, Senhor, me mostra então a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu quero te ver, eu quero ver o Senhor. E o Senhor fala, olha, eu farei passar toda a minha bondade. Nós vamos entender daqui a pouco, porque Deus está falando que toda a minha bondade passará por você. Aqui no texto original nós podemos ver algo semelhante a um vocábulo equivalendo à graça. Toda a minha graça, que é aquele favor, né, sem merecimento, sem troca. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem quiser te ter misericórdia. Então Deus começa a trabalhar aqui com Moisés, que a justiça de Deus não é a mesma justiça do homem. Olha, a minha justiça está ligada à minha vontade. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu escolherei o povo que eu quiser escolher. Então, e aí Moisés começa a insistir tal, novamente, e o versículo 20 diz o seguinte, não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a pedra. Então, o texto aqui, ele
descortina uma situação misteriosa, uma situação, vamos dizer assim, curiosa e muito interessante também, porque o Senhor falou assim: Moisés, você quer ver minha glória? Você não vai poder ver minha glória, mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te colocar sobre a rocha, sobre uma pedra. E o Senhor começa a trabalhar num cenário que revela todo o plano de redenção de Deus para a vida do homem. No deserto, nesse percurso entre o Egito e a Canaã, a terra prometida. Então nós temos Egito, deserto e Canaã. Nós vemos o ser humano saindo do mundo, saindo da sua velha natureza, passando por um deserto ali, as suas provações, para ir para a sua terra celestial. Então ele diz o seguinte, versículo 22, e acontecerá que quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da penha. O que é a fenda da penha? A penha é a rocha, uma rocha. A fenda é o que? É uma ferida, é um buraco, vamos dizer assim, é um orifício na rocha. Então, para Moisés conseguir contemplar a beleza, o brilho, aquela visão apoteótica, a glória de Deus, né? A Shekinah, a glória de Deus, a Shekinah israelita ali, para que Moisés pudesse ver, ele teve que se colocar numa situação, ou melhor, se colocar não, Deus o colocou na fenda de uma rocha, então colocou na ferida de uma rocha. Moisés só conseguiu contemplar toda a bondade, toda a graça de Deus a partir do momento que ele colocou as lentes revelacionais, colocou as lentes divinais, quando ele estava dentro da rocha, no orifício da rocha, na fenda que Deus preparou uma fenda, e da fenda ele conseguiu contemplar Deus pelas costas. Nós podemos ver aqui no versículo 23, nós não lemos, mas o texto diz o seguinte, versículo 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, porque o servo de Deus, a igreja, só vai conseguir contemplar a face de Deus, estar face a face com Deus, quando, na volta do Senhor Jesus. Então, quando houver o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus, então a igreja vai contemplar o Senhor face a face. Mas por enquanto, ele consegue ver a glória de Deus por uma intermediação da fenda da pedra, da ferida da rocha. Então nós só conseguimos contemplar a graça de Deus, nós só conseguimos ter acesso à graça de Deus a partir do momento que nós estivermos inseridos na fenda da penha, ou seja, no sacrifício da rocha eterna, da pedra de esquina, que é o Senhor Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, nós conseguimos contemplar a bondade de Deus. E outros textos muito curiosos, muito interessantes, que corroboram o que nós estamos falando aqui, nós podemos ver em Cantares, o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Alguém poderia dizer o seguinte: não, Cantares é um livro poético, mas não passa disso. Nós não queremos crer que na Bíblia contém um livro apenas de poesia sem ter uma espiritualidade. Aliás, o livro de Cantares, originariamente, quando os judeus israelitas liam o livro de Cantares, eles já liam com uma conotação metafórica, simbólica. E nós como igreja do Senhor, nós também vamos fazer o mesmo. Nós vamos encarar Cantares, vamos interpretar Cantares com uma lente cristocêntrica. A nossa diretriz aqui, porque Jesus perpassa todo o acervo bíblico. Então, nós temos que entender Cantares sob a perspectiva cristocêntrica, sob a interpretação cristológica e eclesiológica também. Então, quando nós vemos Cantares, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: pomba minha, é como o noivo falando para a noiva. Vamos colocar aqui o Senhor falando para a igreja. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. Olha aqui, aí volta a expressão. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. Então a igreja, onde que ela anda? No sacrifício, na ferida do pastor, que é a rocha. Por isso eu tenho desses vídeos que eu tenho, nós temos
hoje eu estou com 38 a 40 vídeos. Um dos vídeos que eu postei, nós estávamos falando aqui, lá no livro de Zacarias, e eu vou abrir aqui o texto de Zacarias, capítulo 13, verso 7, diz o seguinte: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, olha a ferida do pastor, a ferida na rocha, e espalhar-se-ão as ovelhas. Esse é um outro texto que nós trabalhamos em outro vídeo. Mas o curioso aqui, que nós estamos aqui trabalhando, é exatamente a mesma expressão, Salomão usa a mesma expressão escrita por Moisés. Pomba minha, imaculada minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, porque a igreja ela se esconde na rocha. Por isso nós vemos lá, eu estou trabalhando aqui, eu gosto de trabalhar com vários textos bíblicos, porque um texto vai complementando o outro. Toda a interpretação bíblica tem que ser sistemática, contextual. Então ele diz o seguinte no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo, olha aqui a igreja escondida, aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então aquele que esconde no esconderijo de Deus Todo-Poderoso, ele vai ter o quê? Ele vai ter a sombra do Onipotente sobre ele. Então esse é um texto de Cantares. Vou continuar aqui no versículo. Pomba minha, que andas pelas feridas da rocha, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz. É o Senhor almejando pela oração do povo dele. Porque a tua voz é doce, a tua oração é doce, e a tua face é aprazível. Interessante esse texto. E essa mesma construção aqui nós vamos ler aqui no livro de Isaías, próximo livro depois de Cantares. Isaías, capítulo 2, versículo 21. Está falando sobre o Senhor destruindo os povos inimigos ali de Israel, e diz o seguinte, Isaías 2, 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das rochas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Então nós vemos encerrando aqui, neste pequeno versículo de Isaías, a misericórdia e o juízo de Deus. Nós vamos ver aqui, Deus saiu para espantar a terra, que é o juízo de Deus, os atos de justiça de Deus, mas por outro lado ele fala de um povo que se escondia nas fendas das pedras. Isso é altamente significativo, importantíssimo para entendermos o quão bom é nós escondermos nas fendas da rocha, nas feridas do Senhor. E outro texto também que eu gostaria de trabalhar, complementando aqui, já quase encerrando esse vídeo, é Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos bastará. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostre-me o Pai? Então Jesus diz o seguinte, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Então se você estiver na fenda da rocha, o que vai acontecer com você? Você vai ter a visão do Senhor. E por último, João 19, 34. Vamos trabalhar agora com João 19, 34. Diz o seguinte, João 19, 34. Contudo, um dos soldados, aqui na crucificação do Senhor Jesus, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, esse texto aqui, o que acontece? Um soldado abre o lado de Jesus, fere a rocha. Então nós vemos ali o que? A rocha ferida, a fenda, vamos dizer, a ferida do pastor, a fenda da rocha. E a igreja, ela se esconde ali. Por isso dali saiu o que? Saiu sangue e água, saiu os elementos. Podemos comparar aqui com os sacramentos aqui, a água, o batismo, o sangue aqui, a ceia. Então nós podemos ver aqui os dois elementos aqui, o batismo e a ceia, a água e o sangue, tudo isso complementando e costurando e alinhavando todo um projeto, um planejamento de Deus para a vida do homem. Então esse é o convite que nós deixamos aqui. Você está passando por um deserto emocional, um deserto
espiritual e você anseia, almeja a presença de Deus, almeja ver a glória de Deus, almeja uma solução, ver o Senhor, que o Senhor te apareça. Então só há um lugar que Deus falou com Moisés, há um lugar junto a mim, há um lugar junto a mim, onde que é? É exatamente na fenda da rocha, exatamente no sacrifício do Senhor Jesus, que nós conseguimos ter a visão da glória de Deus. E que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer entender que sem Ele nós nada somos, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Jesus não disse isso para a multidão que estava esperando a multiplicação de pães, a multidão que estava preocupada com coisas passageiras, mas ele disse apenas para os discípulos, aqueles que estavam juntos com ele, sem mim nada podeis fazer. Por isso que esse texto ele é aplicado aqui a quem almeja, a quem deseja ver a glória de Deus. Quem não crê, não tem problema. Ninguém vai obrigar ninguém a crer. Mas aquele que almeja, aquele que quer ver a glória de Deus, tem que se colocar na fenda da penha e vai conseguir ver a glória de Deus, a Shekinah eterna. Que o Senhor possa nos abençoar desta forma e que o Senhor possa nos esclarecer, desvendar os nossos olhos para contemplarmos, como disse Davi, as maravilhas da lei eterna do Senhor. Graça e paz a todos e fiquem com Deus.